Olá, guerreiros! Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Comigo está tudo na paz do Senhor Jesus, está tudo na bênção do Senhor. O que importa é nós estarmos confiantes nas promessas que o Senhor ele tem para aqueles que creem nele e para aqueles que perseveram na fé. Então, você já imaginou se conquistar algo sem a legalidade? Sem legalidade não tem como haver uma conquista mais saborosa. A melhor conquista é aquela conquista que se faz quando há a legalidade. Você estuda um tempo, você se prepara um tempo. Aquele tempo que você está se preparando, você não pode exercer nada sem aquele preparo, seja o advogado, seja o médico, seja qualquer área, precisa haver um tempo de espera. Quem burla esse tempo de espera, que é o preparo, acaba de uma certa forma sendo ilícito, ilegal. E você está sujeito às leis humanas por causa disso. Por que eu estou falando isso? Veja só, aqui o que diz Mateus, o capítulo 9, somente o verso 17, mas iremos contextualizar. O verso 17 diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e o vinho se derrama, e se perdem os odres, mas o vinho novo se põe em odre novos, porque assim junto ambos se conservam. É justamente a legalidade. Aqui Jesus estava falando de uma coisa aonde aqueles que vieram trazer a interlocução para ele entendiam. Eles sabiam que o odre, que era feito de couro de animal, para preservar tanto o vinho como a água, porque a maioria deles viviam em locais de deserto, sabia muito bem o que era aquilo, o valor que tinha no vinho, o valor que tinha na água em si, ou leite, seja o que for, sabia. Então Jesus estava dizendo para eles justamente isso: olha, não se põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho iria fermentar, o vinho novo iria fermentar, e na fermentação a tendência era fazer com que aquele odre ele se esticasse mais, mas quando ele já estava velho não tinha como se esticar, porque tudo já estava no ponto certo, e havendo colocado o vinho novo, a tendência daquele odre era romper. Então não tinha como colocar vinho novo em odres velhos, porque senão se perderia o odre, iria estar rompido, e olha que não era coisa fácil, depois de você já ter o objeto na condição exata que deveria estar, não poderia mais se perder aquilo, então teria que ser feito outros odres novos para poder conter o vinho novo, para não se perder. Mas por que Jesus estava falando aquilo? Porque os discípulos de João estavam questionando Jesus: Jesus, nós estamos aqui se matando, Jesus, jejuando, tanto nós quanto os fariseus estamos jejuando aqui, nos abstendo dos alimentos, enquanto estes teus discípulos estão aí festejando e não jejuam. Por que, Jesus? E Jesus disse: olha, meu filho, o esposo está presente. Se o esposo está presente, não tem necessidade de jejuar, a alegria está perto, aquilo que é a esperança deles está junto com eles, por que jejuarão? Mas preste atenção, vai haver um dia que esse esposo será tomado, e aí sim vocês devem jejuar. Jesus estava dizendo aqui também nesse sentido: olha, não se coloca nada de novidade em uma situação que não está preparado para receber aquela novidade. Jesus
estava começando o seu momento de preparação dos discípulos. Os discípulos precisavam entender, era o momento que Jesus ainda estava fazendo o chamamento dos seus discípulos para aprender com ele. E quando nós estamos no processo de aprendizagem, nós estamos na dependência daqueles que nos ensinam. Quão bem-aventurado é aqueles que nesse processo é resiliente para poder aprender e aprender com perfeição. Não coloque nada daquilo que você não conhece, que você não sabe, porque senão você vai perder a essência. Jesus está dizendo: não perca a sua essência. O vinho ali era a essência, o vinho ali era a alegria do momento. Não perca, não perca, espere o processo, aguarde o processo. Tem muita gente aí que diz que recebeu algo novo, mas o odre que é ele não está preparado, está formado em coisas velhas, antigas. Você vai perder a essência. Espere o preparo. É essencial você aguardar o preparo para quando você estiver preparado, quando vir um novo de Deus, quando vir um renovo de Deus, você já ter a certeza que aquilo que vai estar sendo depositado em você não vai se perder nada. E não precisa, amados, correr atrás de algo que está fora da palavra de Deus. Não precisa você, de maneira alguma, correr atrás de algo. Sabe por que muitos correm e depois cansam-se no meio do caminho? Porque fica procurando as novidades deste mundo, mas a maior novidade, o vinho verdadeiro, aquilo que produz a alegria da presença do noivo e do esposo, está aqui na palavra, é aqui. Nós jejuamos agora, sim, jejuamos, porque como diz o próprio Jesus, esse esposo será tomado, e quando ele for tomado, aí sim é momento de jejuar. Nós estamos no processo de estar jejuando. O jejum agora, para este tempo, é para preservar o que é o vinho que você tem, aquilo que foi depositado. Chegará um dia que nós haveremos de nos alegrar muito quando estivermos na boda do Cordeiro. Aí sim, ele vai estar presente junto conosco. Aí não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem lágrima, nem jejum, porque o noivo está presente. Agora é momento de você reter a verdade. Não fugir dela, não buscar lá fora, não buscar das coisas de novidade deste mundo. Tem muita gente trazendo muita novidade para poder agradar, sem que isso seja eterno. Essas novidadezinhas aí, meu irmão, não são eternas. Elas passam. Eu nasci no lar evangélico. Eu tenho muita experiência de convívio com a igreja, coisas que surgiram e depois naufragaram, não se sustentaram. O que eu quero dizer para você é isso: você precisa manter-se com aquilo que é a verdade. Sabe o que é interessante? Quando João Batista começou a pregar, depois de 400 anos de silêncio, João Batista veio para pregar e disse que ele veio pregar aquilo que Isaías tinha dito. Ele não fez novidade, ele voltou para aquilo que é a verdade. Não fuja da verdade, porque é ela que garante a alegria futura junto com o nosso Salvador. Ore, jejune, faça a sua vida de um bom soldado daqueles que está preparado, mas não abandone a verdade.